Senhor presidente, senhores deputados, nós estávamos aqui fazendo um debate sobre a situação do conflito lá em Antônio João, quando caiu a energia. Aliás, faço um registro pela primeira vez, né, que eu estou aqui nessa casa, mas, como disse o presidente, não foi só aqui, né? Foi geral. Mas tudo tem uma primeira vez, né? Mas assim como o deputado Coronel Davi defendeu com veemência a Polícia Militar, eu quero também aqui fazer a defesa da comunidade indígena. Porque eu não estou aqui acusando a Polícia Militar, ninguém, até porque aconteceu uma morte. Está aqui, ó, a foto, um indígena levou um tiro na cabeça e foi morto. Não sabemos por quem, eu não posso afirmar quem matou, né? Se foi uma milícia contratada, mas alguém matou. Esse tiro não caiu do céu, né? Partiu de uma arma de alguém. E eu não entendo nada de segurança pública, quem entende aqui é o Coronel Davi, que foi comandante geral da polícia, né, no estado. Mas eu entendo que o papel da polícia é fazer a defesa da vida, é fazer a defesa das pessoas. Agora, aconteceu um assassinato, a polícia estava lá, a polícia deveria estar lá para proteger as pessoas. Então, eu aqui quero dizer uma coisa, já há mais de 20 anos que eu faço a defesa aqui da solução pacífica dos conflitos, da indenização dos fazendeiros, né? Para resolver essa questão de uma vez por todas, para não deixar as partes brigando e virar um bang-bang. Isso é irracional. No século XXI que nós vivemos, nós temos autoridades que são responsáveis por essa área. Essa área em Marangatu, Nhanderu, Marangatu, já foi homologada. O ministro Gilmar Mendes pediu vista e não decide, e deixa as duas partes se degladiando ali, coronel. Então, eu acho que isso não pode acontecer. Acabei de passar essas imagens aqui para o Ministério dos Povos Indígenas e para o Ministério dos Direitos Humanos. Alguém tem que fazer alguma coisa, tem que haver uma intermediação. Eu, quando estava aqui em mandatos anteriores, fiz audiências públicas e recebi aqui o senhor Dácio Queiroz. Ele apresentou um documento dizendo assim: eu vendo a minha propriedade, eu quero que o governo federal compre a minha terra e dê para os índios. Então existe uma saída, é preciso vontade política para resolver essa questão. Agora, uma coisa tem que ser registrada aqui: nesses conflitos só morrem os indígenas. Só morrem os indígenas. E aí, coronel, como o senhor não admite que ataquem a polícia militar, com toda razão o senhor tem que fazer essa defesa, mas eu também não admito criminalizar a comunidade indígena, para falar que está armada com cano longo, com flecha, com isso e aquilo. Pelo amor de Deus, são um bando de pobres, miseráveis, que passam fome. São pessoas desprotegidas. E, aliás, neste final de semana, veio uma comitiva, tinha um deputado federal do Paraná, tinha um cardeal, né, do Amazonas, e um grupo de defensores dos direitos humanos. Eles vieram fazer uma visita, eu fui convidado para fazer uma visita em Douradina, lá onde tem o conflito também. Aí ficaram sabendo que estava acontecendo esse ataque lá em Antônio João e foram para lá fazer uma visita para prestar solidariedade à comunidade indígena. Ninguém foi incitar nada, até porque seria uma irresponsabilidade as pessoas incitarem, né? Porque quem morre são os indígenas. Olha, vocês vão lá e ocupem aquela fazenda. Isso seria um ato de irresponsabilidade, porque levam crianças, idosos, né, mulheres, e sempre um indígena é morto, né? Então, coronel, assim, eu acho que a gente tem que fazer aqui um debate racional, né?
Eu particularmente não acuso, né, sem saber de onde partiu esse tiro. Não vou acusar, né? Agora, o tiro partiu de alguém que estava lá. Era alguém contratado? Era uma milícia privada? Isso tem que ser investigado. Aliás, eu faço um apelo aqui, a Polícia Federal tem que ir para lá. Que eu saiba, tem um ônibus da Polícia Militar, que chegou hoje cedo, né? Tem várias viaturas, aliás, eu nunca vi tantas viaturas, eu tenho as fotos aqui, não é? Mas cadê a Polícia Federal? Se trata de uma situação de responsabilidade da Polícia Federal, porque envolve comunidade indígena, não é? Então, eu acho que esse assassinato tem que ser investigado, até porque quando morre um indígena, a gente nunca chega a uma conclusão. Quem matou, por que matou, onde é que foi parar o corpo. Já me mandaram aqui informações lá da área, as lideranças, de que estão tentando esconder esse corpo, dar fim nele, né? E é sempre assim, deputada Gleice. Lembra do Nísio Gomes, que eu denunciei aqui dessa tribuna? Ele foi assassinado, até hoje o corpo dele não foi encontrado, isso tem mais de 10 anos. Nós fizemos um ato aqui na Assembleia Legislativa e plantamos um pé de ipê aqui na frente, quando ele foi assassinado. O corpo está desaparecido até hoje, não é? Então, é sempre assim que acontece. Esses fatos, eles não são elucidados, ninguém sabe quem matou, né? E eu confesso, quando eu fui convidado, coronel, para ir lá com essa comitiva de defensores dos direitos humanos, a deputada Gleice até falou comigo, eu falei assim, eu não vou mais, deputado Pedroso, porque eu cansei. Eu acho que agora, que nós estamos no governo federal, nós precisamos de uma resposta concreta para essa situação. Não dá mais para viver o bang-bang nesse estado, não dá. E eu não vou numa área indígena em conflito para tirar foto, para falar, olha aqui, constatar o que nós já estamos carecas de saber. Nós já estamos cansados de saber, nós precisamos de solução. E Antônio João, o proprietário da área, já se prontificou a sentar numa mesa e negociar, ele quer vender a área. Todos querem. Todos querem. Eu tenho no meu gabinete mais de 30, 40 ofícios de proprietários que estão com as suas terras ocupadas, falando, eu aceito vender minha área. Até porque, se aquela fazenda hoje foi protegida, os índios saírem de lá, eu quero saber o que esse proprietário vai fazer naquela área. Ele vai produzir? Não vai. Ele vai vender? Quem vai comprar? Essas terras não têm mais valor comercial. Então, nós aqui na Assembleia Legislativa, presidente, precisamos também fazer gestões junto ao governo federal. Hoje tem um Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, e dizer, alguém tem que apresentar uma proposta concreta de indenização desses proprietários para acabar com esse bang-bang aqui no Mato Grosso do Sul. Que essa seja a última vida a ser ceifada e que este corpo possa ser o símbolo de uma luta de um povo que reclama pela demarcação dos seus territórios tradicionais. E que a gente faça gestões, presidente. Eu vou preparar um documento que seja em nome da nossa casa, para o governo federal, para as autoridades responsáveis, para que apresentem ao Mato Grosso do Sul uma solução para esses conflitos, de forma a atender as comunidades indígenas que reclamam seus territórios, mas também atender os interesses daqueles que compraram essas terras de boa fé. É sempre o que eu tenho defendido aqui. Quem comprou as suas terras de boa fé, e essas terras são identificadas como terras indígenas, tem que ser indenizados, e essas terras têm que ser devolvidas aos indígenas. Concedam a parte a Vossa Excelência. Obrigado pela parte, deputado Pedro Kemp. Há uma informação aqui da mesa diretora que foi o senhor que desligou a luz aí enquanto eu falava. Tá bom. Mas, com seriedade agora, deputado Pedro Kemp.
Vamos ouvir o coronel. Viu, deputado Pedro Kemp? Esta casa, pela mesa diretora, criou a Frente Parlamentar Invasão Zero, Defesa do Direito de Propriedade, e nós, deputado Pedro Kemp, no dia que nós tomamos posse, chamamos a comunidade indígena para participar, a FUNAI, todos aqueles ligados ao movimento indígena. Por quê? Porque é interesse dessa casa fazer um grande debate a respeito e buscar a solução. Vossa Excelência tem razão, a gente não pode mais viver nesse estado de coisa. Agora, eu vou defender sempre aqui, deputado, vou defender muito a minha instituição e os seus integrantes, porque eu sei muito bem por que eles estavam lá. Ninguém levantou assim, acordou no dia e falou assim, hoje eu vou lá na Fazenda Barra para criar problema com o índio. Não. Nós estamos lá com documento a fim de atender uma decisão judicial que pediu para que a PM estivesse presente no local para evitar conflito. Agora, Vossa Excelência sabe que uns querem entrar e outros não querem deixar entrar. E o governo federal, e há que se fazer esse reconhecimento, há muito tempo não toma conta dessa situação. Nenhum governo. E aí quem paga um preço muito caro disso somos todos nós. Dizer uma coisa ao senhor, eu era comandante-geral da Polícia Militar e fomos requisitados pela Justiça Federal para dar um apoio à Polícia Federal para fazer a reintegração de posse da fazenda do Ricardo Baixo em Sidrolândia. Houve confronto, deputado. Tiros e mais tiros. Gravamos tudo a operação. Tinha indígena atirando contra os policiais. E um indígena foi morto. Constatou-se depois que o projétil que foi encontrado no índio pertencia a qualquer arma que foi utilizada pela PM, e sim pelas armas que estavam sendo utilizadas pelos indígenas, um calibre 22. Isso tem documento, perícia, foi tudo feito isso. Agora, dizer o seguinte, deputado, há 1 ano a Polícia Militar está nessa área, há 1 ano, e na sexta-feira, como eu falei aqui para o senhor, ou quinta ou sexta, o comandante da PM de Ponta Porã foi ferido com a flechada. O senhor vê o ânimo que cerca toda essa situação. Eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, que a PM seja qualificada com expressões como assassina, assassinato, porque não foi isso que aconteceu. E se isso acontecer, eu vou me levantar, vou fazer defesa da minha instituição, dos profissionais que estão lá arriscando as suas vidas para proteger um direito jurídico estipulado pela Justiça Federal de Ponta Porã. Então, me soma Vossa Excelência. Fizemos aqui uma reunião, a BIP criticou que não foi chamada para o debate, a própria BIP que abandonou a mesa de negociação e de conciliação do Supremo Tribunal Federal. A PIB. A BIB, PIB. Agora, uma opinião particular minha, enquanto essas ONGs estiverem infestando as aldeias indígenas, aqui no restante do Brasil, nós não vamos achar uma solução, porque elas vivem de recursos, a bucha está cheia de grana para eles, e eles pouco fazem pelas comunidades indígenas. Olha aí, eu sei, porque eu já fui em algumas, a pobreza que existe nas aldeias indígenas. E o deputado Zeca, do PT, já falou aqui que, inclusive, ia denunciar. Tem muita gente recebendo dinheiro e o dinheiro não chega lá no final. O que eles querem é isso aí, ó. Aumentar cada vez mais a balbúrdia, índio morrendo, policial sendo ferido, e o problema se arrasta porque alguém está ficando rico com isso. Obrigado. Eu, coronel, assim como Vossa Excelência vai defender sempre a instituição da Polícia Militar, né, eu vou defender as comunidades indígenas. Esse aqui é uma causa, para mim, inegociável, né? E eu sinto que aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos uma situação que não é de fácil solução. Eu sei disso. Mas nós precisamos aqui, enquanto Poder Legislativo do Estado, buscar uma solução junto ao governo federal, que é quem tem condições de resolver. E eu acho que nós temos que, desta vez, provocar, enquanto Poder Legislativo, o governo federal para trazer uma proposta. Eu não vou mais visitar área em conflito para tirar foto. Deputado Pedro Kemp. Eu não vou, deputado Zeca. Eu vou
quando o governo federal tiver uma proposta para chegar lá na comunidade indígena e dizer assim, olha, o governo vai indenizar o proprietário dessa área e vai devolver a terra para vocês. Se não for assim, nós vamos fazer o que lá? Para constatar a miséria, a fome, o desespero das famílias e constatar o conflito. Isso nós já estamos careca de saber. Gostaria, se me permite, Concedo. uma parte. Primeiro, para me solidarizar com o pronunciamento que faz. Definitivamente, a situação que persiste não é conveniente. Não deve ser assim e, portanto, urge que se busque uma solução. Conflito expõe a vida dos dois lados e quem perde é o pequeno. Isso é histórico. Portanto, me solidarizar com o vosso pronunciamento. Segundo, só para lembrar, final do segundo governo do presidente Lula, fui procurado pelo preposto da fazenda lá do conflito de Antônio João Dácio, se propondo a vender, a negociar a fazenda. Marquei com o presidente Lula, levei para ele, o presidente Lula se interessou. Naquela época mandou eu conversar com o ministro Márcio Tomás Bastos, hoje falecido, e não progrediu. Depois disso veio o governo da Dilma, depois disso veio o governo do Temer, depois disso veio o governo do Bolsonaro, e agora de novo Lula, e não se resolve. Ponto. Presidente, os ministros chegam exatamente meio-dia, e o governador vai estar lá, nós vamos estar lá, e me parece que vem direto para cá. Portanto, podíamos aproveitar o tempo entre a chegada deles nesta casa e o início da nossa reunião com a outra temática para conversar sobre isso. Boa. Talvez entregar um documento a eles, porque não dá. Absolutamente não dá. Tá certo. E o presidente Lula tem que saber disso. Obrigado. Boa sugestão, deputado. Deputada Gleice, vou encerrar. Deputado Pedro Kemp, eu quero aqui fazer duas colocações. Primeiro, sobre a segurança pública no Estado do Mato Grosso do Sul, quero rememorar que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa o direito de a Secretaria de Educação aprovar o Plano Estadual de Segurança Pública sem passar pela Casa. Nós autorizamos aqui recentemente, o que eu acho um erro, porque segurança pública tem que ser debatido amplamente com a população e também dentro do Poder Legislativo. Mas isso passou, fui contra e já estamos aqui. E por isso é importante a gente lembrar isso, lembrar desse fato que essa Casa autorizou, porque nós também temos responsabilidade quando a gente fala em debater segurança pública, porque nós precisamos de o sistema de segurança. É importante a gente separar o que é sistema e o que são pessoas. O sistema de segurança pública precisa ser debatido com o povo, com o Poder Legislativo, para a gente ter uma segurança que proteja a população e também os policiais. Porque os policiais também são vítimas de processos quando a segurança pública não atende de maneira adequada às necessidades da população. Agora, sobre essa questão especial, sobre a situação especial dos conflitos agrários, quero dizer que eu estive em Antônio João na sexta-feira, não estive na área, mas eu estive em Antônio João, inclusive conversei com policiais naquele momento também sobre a situação e havia realmente um clima que os policiais estavam lá para a recuperação de uma ponte. Há sim uma decisão judicial de que os policiais estejam naquela área, mas me chama a atenção o sistema de segurança garantir. Não sei se na decisão judicial está previsto que tenha 11 camburões e mais um ônibus, né? É essa a decisão, mas sobre isso que a gente às vezes precisa debater nesse cenário, porque pelos vídeos e pelo que eu vi, havia poucos indígenas, né? Então a gente precisa compreender melhor esse debate. Mas não é somente sobre isso. O que a gente precisa debater aqui é sobre a solução dos problemas que a gente vem discutindo aqui. E para isso a gente precisa realmente se desarmar. E quando eu falo em desarmar, é se desarmar das emoções e de alguns interesses individuais, pessoais, que algumas pessoas têm nesses processos. Eu acompanhei o processo de tentativa de negociação da situação de Douradina junto ao Ministério Público Federal. E não me parece que há uma boa vontade de todo mundo de vender as suas terras. Não me parece que há um movimento realmente favorável para que essa solução seja uma alternativa. Porque eu vi, dentro da discussão, quem defendia e quem também não defendia, que estava defendendo outros interesses. Então, a gente precisa compreender que para a gente resolver isso é preciso a gente se desarmar. E a gente se desarmar não é se desarmar somente das armas, é de muitas emoções e a gente colocar razão nesse processo. Porque
porque eu não vejo outra alternativa para a gente encontrar uma saída que não seja dessa forma. Eu estive com o presidente Lula em Corumbá, junto com a comunidade indígena. O governador Eduardo Riedel estava presente também. E o presidente Lula disse que se ele não resolver isso em 2 anos, ninguém mais vai resolver. Ele tem essa vontade de resolver. Essa foi fala do presidente Lula para as comunidades indígenas. Na nossa frente estava presente também o governador Eduardo Riedel neste momento. Então, eu acho que o governo quer resolver. Agora, precisa o Estado. E o Estado, quando eu falo Estado, é Poder Judiciário, é o Poder Executivo, é o Poder Legislativo, compreender e encontrar alternativas possíveis. Não dá para a gente resolver a situação favorecendo um lado e não o outro. Nós temos uma história no Estado do Mato Grosso do Sul e no Brasil em que os indígenas tiveram seus territórios roubados, como aconteceu em Douradina, que a história está ali marcada. Em 1950, o Estado brasileiro retirou o direito dos indígenas de estarem nos seus territórios, expulsaram os indígenas. Não foi o problema dos proprietários rurais e nem dos indígenas. Quem criou o problema foi o Estado brasileiro. Então, é necessário que o Estado resolva essa situação. Mas de lá para cá a gente vê uma força entre os grupos tentando brigar entre si, quando, na verdade, o Estado não toma suas decisões. Então, para a gente resolver isso, é preciso, sim, ter os estudos de delimitação, é preciso ter a demarcação de territórios indígenas e é preciso um cronograma de ação de tempo para solucionar todos os problemas. Assim, todo mundo vai saber que seus territórios os indígenas estarão protegidos e os proprietários também. Mas é preciso que o Estado tenha a coragem de assumir essa responsabilidade. E quando eu falo Estado, eu estou falando dos 3 poderes. Não é só do Poder Executivo. Os 3 poderes precisam compreender que é necessário encontrar alternativa para todas as pessoas. E para isso, nós precisamos compreender também que não é o lucro que tem que estar à frente desse debate. Porque me parece, na hora de vender as suas propriedades, que há uma tentativa também de lucrar demais com esses territórios, e a gente ouviu algumas histórias aqui no Estado do Mato Grosso do Sul também, né, na tentativa de negociação, em que o valor da terra parece que vai subindo. Então, é preciso também ter aqui um estudo, construir, o governo deve dizer qual é o valor das terras a ser indenizado e garantir realmente que isso seja efetivado, porque as histórias que a gente escuta por aqui é que onde houve tentativa de negociação não foi possível justamente pela supervalorização de uma terra que, inclusive, vai subindo durante o processo de negociação, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa defender a vida acima do lucro, o direito de todos os povos, e eu vou defender sempre os povos indígenas aqui, porque nesse momento é quem sofre, é quem está fora dos seus territórios, é quem morre nesses conflitos, é quem está passando fome, é quem não tem água, é quem passa sede, é quem está com fome, são os povos indígenas. E não dá para a gente negar esta realidade. E também não dá para a gente ficar aqui fantasiando e negando a luta dos povos indígenas. Eu já falei aqui várias vezes, enquanto a gente menosprezar a capacidade de organização dos povos indígenas, nós não vamos conseguir encontrar soluções, porque a gente está sempre dizendo que os povos indígenas estão ocupando seus territórios porque tem alguém mandando eles fazerem isso, mas ninguém consegue compreender que esse povo luta e tem coragem de ocupar esses territórios, ir para esses enfrentamentos e colocar as suas vidas em risco, deputado Pedro Kemp e colegas, porque eles não conseguem mais se sentir vivos sem os seus territórios e nas condições em que eles estão. Concluindo, presidente, tem um tempinho ali. Vou devolver para o deputado Pedro Kemp, mas só para concluir. Dá uma parte para mim. Mas só para a gente concluir aqui, deputado Pedro Kemp, quero dizer que os povos indígenas retomam os seus territórios porque onde eles estão e da forma como eles estão, eles dizem a todo momento, não há mais dignidade, não tem mais condição de viver da forma como estão e por isso se colocam em situação e dizem que preferem morrer pelos seus territórios do que viver ou manter-se mortos vivos da forma como estão agora. Então, a situação é muito séria, é uma situação grave, precisa ter atenção, mas nós precisamos ser mais racionais nesse processo e menos emocionais para a gente poder encontrar soluções. Obrigada. Sérgio, a parte.
Vou conceder. Só para... Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e pouco, já não tem mais espaço para a parte, só se... Senhor presidente, a mesa também tem que controlar os apartes, porque está tendo uma parte de 5, 10 minutos, né? Então, eu estou aqui querendo encerrar, eu vou pedir, mas eu, por educação, vou conceder 1 minuto ao deputado Pedrociano. Olha, apenas para mencionar que eu lamento que a deputada venha dizer que os produtores rurais têm sido intransigentes e estão buscando o lucro num processo como esse. De forma alguma, deputado Pedro Kemp, olha, tenho respeito por Vossa Excelência, o senhor sabe disso. Olha, todos ali são vítimas. Os produtores rurais, a imensa maioria quer vender, quer se livrar desse conflito. Eles não deram causa a isso, eles foram titulados legalmente pelo Estado. Foi uma política do Estado do Mato Grosso do Sul, do Estado brasileiro, do Império. Tem títulos de propriedade anteriores a 1890. São coisas muito antigas. Então, esses produtores estão sendo invadidos, estão sendo ameaçados, estão sem o direito de propriedade. Nós não temos Estado democrático de direito. E eu lamento que, de repente, uma deputada venha dizer que eles estão buscando o lucro, quando, na realidade, eles estão tentando se ver livres desse problema. Deputado, eu queria também ter a certeza, tal como colocou a deputada Gleice, que o governo federal quer, de fato, resolver esse problema. Porque, na verdade, nós já tivemos 8 anos de governo Lula, nós já tivemos o primeiro mandato da Dilma, metade do outro mandato da Dilma, agora nós estamos entrando no outro mandato do governo Lula e nós não temos nada, nenhum instrumento para resolver isso, e a gente sabe muito bem. A situação no Mato Grosso do Sul é distinta da situação amazônica, onde a presença não indígena é recente. Aqui, nós estamos falando de mais de século, 150 anos. Ou paga com indenização prévia, justa, em dinheiro, e não é acima do que é o valor de mercado, é indenização justa, indenização de mercado. Quanto que custa isso? Estão falando em 200 bilhões de reais para resolver o problema do Brasil. Pergunto, tem espaço orçamentário para isso? Eu penso que de uma vez só não, mas se o governo federal tomar uma decisão, vai fazer em 5, 7, em 10 anos um cronograma de pagamento, resolve. Agora, decisão política. Por que não tem decisão política? Não adianta vir aqui, o presidente Lula falou assim, olha, eu quero vir comprar uma área. Eu entendi, até a boa vontade, mas não é assim que nós vamos resolver, é um outro nível de decisão, não é remendo, não é resolver o problema de Douradina, não é aceitar uma permuta, nós temos que ter uma decisão. Ou o governo federal fala assim, ó, eu vou destinar por ano 30 bilhões de reais para indenizar todo mundo, estabelecer um cronograma de pagamento sério, crível, ou nós vamos ter essa morte que teve aqui agora, que não foi a polícia quem matou. Sabe quem matou essa pessoa? Foi a omissão do Estado brasileiro. É a omissão do Estado brasileiro que ceifou essa vida. E eu vou dizer o seguinte, não vai ser a última, porque pelo andar da carruagem esse negócio fica embarrigando. Tempo, deputado, tá? Então dizer só o seguinte, lamento profundamente. Precisamos de decisão política. Aperta o botão, assina a caneta, indeniza. Vamos proteger os indígenas e vamos proteger os produtores rurais pelo Estado democrático de direito. Só me resta dizer... Acabou. Está concluído, deputado. Vou aguardar a vossa conclusão. Só para dizer, senhor presidente, que eu vou preparar um documento para o governo federal pedindo providências, né, urgentes para a gente acabar com essa situação que nós vivemos aqui no Mato Grosso do Sul. E acho que temos que regulamentar aqui o nosso uso da tribuna e do aparte. Eu sugiro à mesa diretora comprar aqueles microfones que calculam 3 minutos. Na hora que deu 3 minutos, desliga. Porque o nosso pronunciamento fica prejudicado, né? Com apartes assim de 10 minutos. Obrigado. Só registrar que a casa tem entendimento de que das duas partes que falaram no debate, tem praticamente a preocupação humanitária, seja da situação da comunidade indígena e das comunidades indígenas, seja da situação que vive também os produtores rurais. Da nossa parte, resta o compromisso de lutar dentro das nossas limitações legais para que isso não ocorra. É vergonhosa a situação que, por décadas, nós vivemos no Mato Grosso do Sul e a gente já deu demonstração do nosso empenho. Vamos fazer isso hoje à tarde, deputado Zeca, com os ministros, vamos encaminhar a documentação para o governo federal e cobrar a nossa bancada federal também. Mas sim,
nesse estilo de debate institucional. Nós não queremos jogar gasolina no fogo. Nós queremos o entendimento de solucionar este problema no melhor possível para todos.